Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Passaia, eu moro na Hungria, em Budapeste atualmente há 6 meses. Eu já morei no interior da Hungria durante quase um ano, na cidade de Győr, e eu decidi gravar este vídeo. Já faz uns 6 meses que eu não posto nenhum conteúdo para o meu canal, por isso eu me apresentei novamente. E eu decidi gravar esse vídeo porque muitos canais sobre morar no exterior, não só da Hungria, de qualquer país, eles focam demais em falar das coisas boas, mas pouca gente relata os problemas ou as dificuldades que enfrentaram, ou até as coisas que são piores que a gente tem no Brasil. E eu acho que é muito importante frisar esse tipo de coisa, para que você venha para cá e quem sabe até evite certas dificuldades pelas quais eu passei, ou algumas pessoas que eu converso, que eu acompanho, passaram. Primeiramente, gostaria de falar que eu não estou reclamando da Hungria, pelo contrário, eu amo este país. Não penso em voltar para o Brasil no atual momento, porque estamos muito bem aqui, mas de fato existem alguns pontos que precisam ser destacados, nem tudo é maravilha. Primeiro ponto, para mim, qual que é o maior erro que você pode cometer ao mudar-se para a Hungria, tá? Idioma. Eu falo isso muito para alguns amigos meus, que nesse momento devem estar revirando os olhos, lá vem ele de novo com essa conversa, mas de fato o português aqui serve para muito pouco. Talvez você trabalhe com português como um segundo idioma ainda, porque numa empresa você não vai conseguir se comunicar em português. E pouquíssima gente fala português, talvez um pouco de espanhol, mas ainda assim é muito importante que você venha para cá primeiramente com inglês muito bom, principalmente aqui na capital, que você consegue resolver muita coisa, muita gente fala inglês, é um tanto quanto comum. Eu conheço muitos brasileiros que trabalham apenas com inglês, inclusive eu entrei na minha empresa com inglês, e hoje em dia eu consigo entender um pouco o húngaro, eu participo de reuniões todas em húngaro, ainda tenho dificuldade para me comunicar, mas o inglês ele foi essencial. Então esse é o primeiro ponto. Se você vier para Budapeste, o inglês é extremamente importante. E húngaro também, em alguns órgãos públicos, vai te ajudar. Já no interior, o húngaro é muito mais importante, porque em Győr, por exemplo, pouca gente fala inglês. Então, quando você vai comprar algum móvel numa loja, você vai em algum órgão público, você vai precisar falar húngaro. Quando você vai alugar um apartamento. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento do idioma. Porque eu digo para você que se você chegar em Győr falando português, não vai servir para nada, tá? Então tenham em mente que essa comunicação aqui, ela vai se dar em outro idioma. Então não venham só com português, porque isso vai dificultar muito a vida de vocês. É o primeiro ponto. Acho que o maior erro que você poderia cometer é esse. No interior, o transporte público é muito menos eficiente do que é na capital, tá? Então aqui na capital você tem metrô para todos os lados, totalmente interligado. Você tem os bondinhos, você tem ônibus, você tem várias opções. Então é muito fácil você se locomover pela cidade, muito barato. Enquanto no interior o transporte já não é tão bom, já não é tão efetivo quanto o que você tem aqui na capital. E as coisas às vezes são até um pouco inversas, porque aqui na capital você ter um carro pode se tornar um problema, dependendo de onde você mora. E no interior você geralmente vai precisar de um carro ou vai precisar alugar um carro. Então são coisas bem diferentes, você tem que ter em mente isso. O segundo ponto é que no interior é muito mais difícil você arrumar apartamentos mobiliados, tá? Porque aqui na capital existem muitos apartamentos rotativos, Airbnb, você tem muitos estudantes que vêm, estudam por um tempo e vão embora. Então é meio que comum você alugar um apartamento já mobiliado, enquanto no interior é exatamente o contrário. O normal é você ter um apartamento vazio. Então, se você vai para o interior, tenha em mente que provavelmente você terá que comprar móveis. Mais um ponto que eu relevaria sobre o interior é que é tudo muito tranquilo, muito pacato,
muito parado, muito sossegado, muito seguro. Isso é bom, mas, por exemplo, para um aposentado, isso seria uma coisa muito legal. Agora, para nós que somos um pouco mais jovens, que estamos numa fase de evoluir e se movimentar e crescer na carreira e queremos coisas mais dinâmicas, uma cidade mais viva. Budapeste você tem eventos acontecendo o tempo inteiro em todos os cantos da cidade. Algumas semanas atrás teve um show gratuito do Bryan Adams, bem aqui na rua onde eu moro. Então as coisas são muito mais dinâmicas na capital. Você tem pessoas do mundo inteiro para todos os lados, muita coisa acontece. Então dependendo do ambiente que você quer, o interior ele é muito, muito parado, é muito, muito tranquilo. Agora indo para a capital e comparando com o interior ou até com o Brasil, o primeiro problema da capital é que é muito difícil você alugar um apartamento, tá? Primeiro que os apartamentos aqui custam praticamente o dobro do que você vai pagar no interior. Se você for alugar um apartamento exclusivo para você, eu já vou explicar isso. Mas aqui custa muito mais caro. A tendência é de ter coisas muito mais antigas. Você tem prédios aqui de 1800 e alguma coisa. Tenham em mente que a Europa é conhecida como o velho continente. E isso não é à toa. Então, mesmo no Brasil, você geralmente encontra prédios muito mais novos, construções muito mais recentes do que o que você tem aqui. E em Budapeste especificamente, muita coisa foi destruída pelas guerras, muita coisa está em obra, então hoje em dia você encontra obras por todo o canto da cidade. E é muito difícil você encontrar um apartamento mais moderno, coisas mais recentes, tá? A cidade de Győr, por exemplo, é uma cidade que está crescendo muito pela fábrica da Audi que tem lá. Então você vê muitos prédios novos sendo construídos, muitos bairros novos sendo construídos. E em Budapeste não, são coisas que já existiam, principalmente quando você está próximo do centro. Então, distrito 5, 6, o distrito 8, 13, 14, são coisas mais antigas. E isso se reflete em qualidade de vida, porque, por exemplo, eu tive muita sorte, muita sorte, de achar um prédio não tão antigo e com garagem coberta, o que aqui é uma raridade enorme, não é a regra, tá? E com elevador. Então, muitos prédios de Budapeste são muito mais antigos, não tem garagem, não tem elevador, então não tem um isolamento contra o frio, não tem uma vedação mais específica para o frio, as paredes são mais de cimento, são mais geladas. Então, esse tipo de construção é comum aqui, tá? É o comum. O segundo ponto é que se você tem cachorro ou crianças, isso dificulta bastante o seu aluguel, tá? Porque os donos aqui, principalmente de apartamentos mobiliados, eles não gostam muito de cachorro, por achar que o cachorro vai destruir alguma coisa, tá? E também existe uma dificuldade para alugar quando você tem crianças. Geralmente eles não gostam de alugar para quem tem filho pequeno. E me disseram que isso é devido à dificuldade de despejar a pessoa caso ela pare de pagar o aluguel, que o governo vai proteger porque existem crianças pequenas. Não sei se isso é verdade. Mas de fato se torna bem mais complicado você alugar um apartamento quando você vem com crianças ou vem com animais e tudo mais. Isso vai dificultar bastante para você. Como eu disse, existe um ponto negativo, que o aluguel aqui custa praticamente o dobro. Existe o ponto positivo de você achar muito apartamento mobiliado. E existe outro ponto que muitas pessoas recorrem, de apartamentos compartilhados. Tá? Então eu conheço muita gente que mora com 2, 3, até 4 pessoas no mesmo apartamento. Então cada uma tem o seu quarto e eles compartilham o restante do apartamento. Então sala, cozinha, banheiro, é tudo compartilhado. E aí obviamente um aluguel que você pagaria 200 mil, 250 mil, você vai pagar 80, 100 mil, porque você está compartilhando ele com outras pessoas. E isso é uma coisa bem interessante, mas aí depende do seu caso, se você está vindo para cá sozinho,
Se você já está vindo com a sua família, com o seu animalzinho, com criança, você tem que ter isso em mente também. Mas existem os apartamentos compartilhados e isso reduz bastante o custo para quem pode morar num apartamento com outra pessoa. Agora, um outro problema que eu enxergo aqui bem grande é o Cormenia Black, que é o poupa-tempo deles, uma espécie de poupa-tempo com serviços de prefeitura integrados. Porque o nosso poupa-tempo no Brasil ele funciona melhor. Aqui, quando você vai resolver algum problema, muitas vezes um problema pequeno vira uma coisa gigantesca, porque eles criam muitos dificultadores. Então, por exemplo, quando eu mudei de Győr para Budapeste, eu tive que atualizar o meu Lakshmi-Kártya, que é o cartão de endereço, e eu fiquei 5 dias aqui no meu distrito, brigando com eles, porque eles não queriam atualizar. Primeiro, a ficha não estava preenchida corretamente, depois faltava uma assinatura, e aí depois a procuração da imobiliária, da corretora, que assinava pelo dono do apartamento, não era válida. Então eles foram criando uma série de problemas para eu atualizar um cartãozinho de endereço. E não me perguntem por quê, mas eu fui em outro Cormenia Black, porque aqui você pode ir em qualquer um. E o outro Cormenia Black resolveu na mesma hora. Ele simplesmente pegou e falou, tá, a procuração tá aqui, a ficha tá aqui, tá tudo certo, ele me deu um cartão novo. Então, não dá para entender muitas vezes o que acontece. Já falando sobre o Lakshmi-Kártya, que é o cartão de endereço daqui, você tem que tomar muito cuidado quando você está vindo para cá, principalmente com o cônjuge. Você tem que pedir para o dono do imóvel colocar o nome do cônjuge no contrato, autorizando ele a morar com você. E não só isso, você tem que conversar já para ver se ele vai assinar as fichas para fazer o Lakshmi, te dando a residência permanente, porque aqui existem diferentes tipos de Lakshmi. Então, dependendo do que o dono vai fazer, você vai ter uma residência temporária, um Lakshmi temporário. Então, às vezes dá a impressão que você está no Airbnb temporariamente. E isso pode te gerar problemas, porque quase tudo que você vai fazer aqui é ligado ao seu cartão de endereço. Então aqui você não comprova o endereço com uma conta de luz, como acontece no Brasil. Você precisa do Lakshmi, e o Lakshmi, já vi muita gente ter problema, inclusive eu, quando eu mudei aqui para Budapeste, o Lakshmi me deu uma baita dor de cabeça, então tomem cuidado com isso. E aproveitando que eu já estou falando sobre cônjuge, a lei do visto de residência mudou neste ano de 2019, então não sei porquê, não concordo muito, mas o cônjuge que vem para cá não tem mais o direito de trabalhar nos primeiros 2 anos. Já me falaram que é 3 anos, mas que com 2 anos você pode entrar com um advogado para pedir. Eu conheço pessoas que vieram em 2019, entraram com 3 advogados, tinham oferta de emprego e ainda assim não conseguiram trabalhar, porque eles não deram um visto de trabalho, tá? Então, por exemplo, você está vindo para cá hoje com a sua esposa, você é húngaro naturalizado e ela tem inglês fluente, ela pode trabalhar, tal, vai ser bem mais complicado, porque não é automático, você não consegue trocar o seu visto por um visto de trabalho. E isso é muito importante que você tenha em mente, porque eu cheguei aqui em agosto de 2018, que foi quando eu fiz o visto de residência da minha esposa. E a lei era outra lei, então ela teve direito a um visto de residência de 5 anos, que depois é renovado. Ela tem um cartão de endereço como o meu, de residência permanente, e ela já está trabalhando. Então a troca do visto também, para ela pedir um visto de trabalho, foi muito mais simples. E para quem chegou depois de janeiro de 2019, a questão já é totalmente diferente. Mais uma questão complicada aqui é a mão de obra, tá? A mão de obra aqui ela é muito difícil, principalmente daqueles serviços mais básicos, como um encanador, um pedreiro. Na minha empresa entupiu uma pia e eles chamaram o encanador, o cara levou mais de uma semana, a pia, uma das pias estava entupida lá e simplesmente eles levaram muito tempo para ir lá resolver. Em Győr, eu pedi internet logo que eu cheguei no meu apartamento e também eles levaram mais de uma semana para ir ligar.
Então levou mais de uma semana para o cara plugar o cabinho lá e colocar o modem no lugar. E isso porque eu liguei reclamando. E eu já falei em outros vídeos, aqui você vai montar os seus próprios móveis. Eu cheguei a dirigir caminhão de entrega da loja, porque era muito, muito, muito mais barato. Eles não querem fazer entrega, eles não querem ter dificuldade. Então tenham em mente que não é como no Brasil. Essa parte de mão de obra que o pessoal fala que é faça você mesmo, de fato muitas vezes é faça você mesmo. Nós no Brasil somos muito mimados com isso, essa é a grande realidade. Agora pessoal, com relação a mercado, tá? Alimentação. A única coisa que eu tenho a reclamar, muitas coisas são muito melhores. A única coisa que eu tenho a reclamar são as carnes, tá? Porque a carne vermelha especificamente é muito mais difícil de você achar aqui. Uma picanha, um contrafilé, uma fraldinha, uma alcatra é muito mais difícil. Existem carnes importadas do Brasil, da Argentina, você acha em alguns mercados, mas são uma fortuna, são muito caras. Então aqui não é tanto da cultura deles, como a gente tem no Brasil, comer carne de boi. Então é muito mais comum você achar frango e porco, tem muito porco. Então tenham em mente que se eu pudesse falar de alimentação hoje, a única coisa que realmente me deu um baque foi a parte de carne vermelha. Mais uma coisa são os climas, porque não é que na Hungria só faz frio, esqueçam isso, isso é uma grande mentira, tá? O verão aqui é extremamente quente e desconfortável. E eu já fui do Brasil, do Rio Grande do Sul até Natal. E eu posso falar para vocês que o verão aqui foi pior do que qualquer lugar que eu estive no Brasil. O verão é muito quente. Chegou a bater 50 graus aqui debaixo do sol. Eu tenho um termômetro, eu pus ele debaixo do sol. E o limite dele é 50, ele deu 50. Então assim, é muito quente, é um calor muito abafado. Para você dormir, se você não tiver um ar condicionado, fica muito difícil. Para você ir trabalhar, é um calor muito incômodo. Então, realmente não é só frio, tá? O calor aqui ele é muito agressivo. Não vá achando que é um mês de calor e vai acabar, porque você passa calor uns 3, 4 meses. E aí, o que acontece é que em agosto, quando você está no auge do verão, você vai estar naquele calor de mais de 40 graus e vai escurecer às 9 horas da noite, tá? Então no auge do verão, eu não estou brincando, 9 horas da noite está claro, não é que assim, modo de dizer, não, tá de dia. E aí alguns meses depois, por exemplo em novembro, igual a gente está agora, eu saio para trabalhar com 4 graus, 3 graus, então já estamos muito próximos do zero, a madrugada já está dando temperatura negativa, e além disso começa a escurecer muito cedo. Então, por exemplo, essa semana eu estou saindo da empresa, quando dá 3h30 para 4 horas já começa a escurecer. Às 4h30 já está um blackout total. E aqui você tem esses extremos. Então você vai ter um verão muito agressivo com 45 graus e um inverno com -10 caindo neve. Então esqueçam o clima tropical. Isso é uma coisa que aqui é muito diferente. Você vai ter sol às 9 da noite e vai ter noite às 4 da tarde. Mais uma coisa, pessoal, que vocês têm que tomar muito cuidado é quem vai vir para cá para viver com a renda do Brasil. Porque quando eu cheguei aqui eu ainda trabalhava remotamente para o Brasil. Eu sou programador, então eu desenvolvia sistemas para o Brasil. E naquela época, que estava na época antes da eleição, o câmbio estava muito ruim, então eu perdia 35 a 40% do que eu ganhava no Brasil nessa conversão, porque estava muito ruim. Hoje está menos pior, então eu diria que você vai perder uns 25 a 30%, mas ainda assim você perde. E para mim, por exemplo, na minha área, compensa muito mais eu trabalhar aqui. Por isso eu já estou trabalhando aqui. Então é preciso tomar muito cuidado se você tem ideia de vir para cá e ficar trabalhando para o Brasil. E eu digo isso porque eu conheço outras pessoas que trabalham para o Brasil, tá? Então, de repente, o ideal é você colocar os 2 pés na Hungria ao invés de ficar um lá, um cá, que foi o que eu fiz. Um outro ponto que eu tenho para falar, muito cuidado com as pessoas que você vai se relacionar, tá? Tanto os húngaros aqui na Hungria,
quanto à comunidade de brasileiros, seja na Hungria, seja em qualquer outro país. Porque tem muita gente para te ajudar, isso é um fato, tá? Tem muita gente que vai querer te estender a mão e te ajudar, mas também tem muita gente ruim. Eu já ouvi muita história ruim aqui, de pessoas que foram se relacionar com brasileiros e aí tiveram vários tipos de problema. Então isso está muito ligado ao que eu falei lá no começo do vídeo sobre idioma. Então venha para cá, tenha um nível de comunicação, se vire, vá você resolver as coisas por você mesmo. Porque se você for ficar dependendo muito de algumas pessoas, se relacionando, saindo com outras, pedindo ajuda ou pagando por assessoria, você pode achar muita gente boa para te ajudar, mas você também pode achar muita pessoa ruim, tá? E isso não é exclusivo do Brasil, eu também tive problemas com húngaros. Então você precisa ficar muito esperto com isso e tentar ao máximo você mesmo se virar para fazer as coisas. Tá? Isso é uma dica que eu acho que é muito importante, porque eu já vi e ouvi muitas histórias aqui, um tanto quanto bizarras. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e esse vídeo possa de certa forma ajudar um pouco. Eu posso fazer um segundo vídeo exatamente o inverso desse. Então falando quais são as vantagens e quais são os pontos melhores que a gente acha aqui na Hungria, porque também são diversos. Eu acredito que até mais. Mas aí depende muito da demanda, tá? De você curtir, deixar sua mensagem, compartilhar esse vídeo. E esse vídeo especificamente eu fiz porque eu vi que isso é um assunto que é muito pouco discutido em qualquer canal de vídeo de qualquer país. E eu acho que é importante falar também sobre as dificuldades, nem tudo são flores. Bom pessoal, é isso aí, bom fim de semana para vocês, um abraço forte e tchau.